por falar em tudo que tem de melhor em intercâmbio, a gente já está aqui com a Bruna Mattioli, que faz ou fez um mestrado. Me conta tudo, Bruna. Como é bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Boa tarde, turma. Eu fiz um mestrado e agora eu estou no doutoramento. Doutoramento. Vou formar, né? Vai formar. É difícil, é? Não, eu adoro. Peraí, acho que... Pera só, o microfone tá ok? Ah, precisa falar mais alto. É, isso, eu adoro, é maravilhoso. Você gosta, né? Você é educadora, né? Sim, sou professora de literatura. Você é professora de literatura. Ô, Bruna, vamos começar a contar a sua história aqui pro pessoal. De onde despertou essa vontade de viver fora do Brasil? Essa de Queiroz. Eu acabei lendo As Cidades e as Serras. Eu tinha uns 18 anos. E aí eu pensei assim, que lugar é esse que ele tanto fala? Tormes, Portugal, Porto, Fátima, enfim. Fiquei apaixonada pelas descrições do livro e aí eu pensei, nossa, quero ver isso. Aí coloquei no Google. E eu falei assim, nossa, existe, enfim, coisas além do que eu imaginava. E aí a literatura foi me levando. Tanto que hoje em dia lá eu sinto que eu já conhecia as coisas, porque... Os livros já te levaram antes, né? Acho que os livros têm esse poder de fazer isso com a gente. Ô, Bruna, e aí você surgiu essa possibilidade, surgiu essa vontade. Você foi descobrir o que a educação te proporcionava dentro de Portugal? Como é que você chegou no mestrado e tudo mais? Assim que eu terminei a faculdade de letras, na verdade eu gostaria, né, desde o início de ter feito faculdade em Portugal, mas eu acabei não conseguindo, né, não tinha recursos financeiros e até mesmo emocionais, muito nova para ir para outro país assim. Não conhecia CI. Uhum. E aí eu acabei, depois no final da faculdade de letras, eu fiz pedagogia e fiz letras. E aí eu pensei assim, nossa, eu quero continuar estudando, mas eu queria ir para fora. Então, de início, na verdade, era um sonho mesmo, era uma vontade, não era nada assim muito planejado. E aí, gente, eu acho que eu fiz uma loucura, porque eu não fui com tanto planejamento, não. Eu lembro que eu não sabia nem direito como trocava dinheiro, sabe? Que tinha aqui na casa fazer de o câmbio. Uhum. Eu não sabia também quais eram as possibilidades das universidades para uma pessoa que tinha um curso superior no Brasil. Foi uma confusão, mas cheguei lá com a cara e com a coragem e tô lá até agora, né? Que bom. O período de adaptação, quando a gente vai viver fora, ele demora um pouquinho, mas ele vem, né? A gente chega, a gente fala, o que eu vim fazer aqui? Daqui a pouco você ama esse lugar de paixão. Eu sinto que eu tenho 2 casas hoje, mas no início eu só sabia me lamentar. Eu me lamentava pela vida que eu tinha perdido aqui, porque eu já era professora aqui, comecei a dar aula muito cedo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava construindo uma vida lá. Eu não entendia emocionalmente, acho. Eu também era muito nova, tinha 20 e poucos anos. E, conforme o tempo foi passando mesmo, que eu fui me adaptando. E fui amando as pessoas de lá, da mesma forma que eu amo as pessoas daqui. E amando os estudos de lá, da mesma forma que eu amo os estudos daqui. Então, foi um processo que foi dolorido, mas eu acho que se eu tivesse tido também mais calma, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? Eu queria ser perfeita em tudo. Eu queria ser a melhor aluna, eu queria ser a melhor pessoa que entende tudo de morar fora. Eu queria, ainda assim, ser a melhor filha aqui para o meu pai, a melhor neta para minha avó que ficaram aqui, ainda amiga dos meus amigos aqui. Só que eu estava vivendo outra vida. Não dá emocionalmente para você estar em 2 lugares. Então, eu acho que no início, o meu mestrado, que eu sempre digo, esse foi o pesar, eu não vivi o mestrado. Eu sinto essa falta, assim, até falo com meu pai, eu preciso fazer mestrado de novo, porque eu sinto que eu não aproveitei essa questão de estar presente. A gente não está mais presente na vida, né? Num geral, eu acho. A gente está passando, né? Fazendo acontecer. Vamos lá. Você vive em Portugal, a gente acabou de fazer um bate-papo aqui um pouquinho antes de você, falando sobre pós, mestrado, doutorado, tudo mais. E uma das pautas que a gente trouxe com muita força foi Portugal. A gente falou bastante de Portugal. E Portugal, para nós brasileiros, a gente tem uma facilidade do idioma, a gente tem algo que nos atrai ali, os brasileiros e os portugueses. Ora tem uma rixiazinha, ora a gente se ama de paixão. Como que é o dia a dia de um estudante brasileiro vivendo em Portugal?
É difícil falar por todo mundo, né? Mas no meu caso é maravilhoso. Eu me encontrei assim. Eu tenho as minhas professoras de confiança, tenho as pessoas que não são de confiança também. Como todo lugar. Como todo lugar. Mas os portugueses são receptivos. Eu não acho que nós temos tantas diferenças culturais. O idioma, eu digo assim que eu ganhei vocabulário. Porque agora eu falo grama e também falo relva. E tá tudo bem. Fala banheiro e casa de banho. Falo banheiro e casa de banho. Cheguei aqui perguntando da casa de banho. Mas são dois lugares diferentes que as culturas se misturam. Nós falamos o mesmo idioma. Isso é incrível. Nós somos da mesma matéria, né? Então, eu não acho que a adaptação lá é tão difícil, a não ser pelos fatores emocionais, Sim. pelo que se deixa aqui mesmo. E nós somos bem acolhidos, bem abraçados, vamos dizer assim? Eu digo assim que não é só nós que temos que ser bem acolhidos, nós também temos que acolher. A diferença, a forma como eles se comunicam é diferente, eles não são assim tão calorosos quanto nós, mas eu acho que, no geral, sim. Quando existe respeito de ambas as partes, independente da nacionalidade, isso funciona, né? Eu acho que a questão não é nem só portugueses e brasileiros, é uma questão de respeito mútuo entre seres humanos. Como é que você divide seu dia ali? Porque você trabalha como influenciadora, influenciando nós brasileiros, você estuda, você escreve livros, a gente vai falar muito daqui a pouco sobre Tempo de Morangos, que eu adoro, que está lindo. E eu queria entender um pouquinho como é que você, como estudante internacional, vai fazendo tudo isso acontecer. Eu acho que os caminhos, eles vão se abrindo à medida que você vai vivendo com mais presença na vida. Então, eu tenho um lema atualmente que é: se eu estou estudando, eu não estou pensando na internet. Se eu estou na internet, eu não estou pensando nos estudos. A questão mesmo é a gente saber gerenciar o nosso ser e estar no mundo mesmo. Isso não só para os estudos, mas para a vida, eu acho. Muito bom. Vamos falar de Tempo de Morangos? Olha que lindo que está aqui na nossa tela. Me conta um pouquinho sobre isso. De onde vem tanta inspiração? De onde você escreve? Você fala sobre a sua experiência internacional, né? Falo. Eu tenho o livro é dividido em vários capítulos, desde o meu processo de alfabetização até um encontro mais pessoal com a literatura. E, sim, eu acabo passando ali pelas questões iniciais da imigração. E, olha, para ser bem sincera, eu acho que é um livro sobre tudo. É sobre música, é sobre arte, é sobre literatura, é sobre morar fora, morar aqui. Porque eu também falo sobre... Eu fiquei 1 ano no Brasil, depois de ter ficado 4 anos em Portugal. E aí agora voltei para lá, então... a vida é um vai e vem, né? Eu acho que a gente tem que pensar no mundo, como o Byung-Chul Han diz, o mundo é a nossa casa. Eu sinto isso hoje, que eu tenho mais essa emancipação. Eu consigo me sentir em casa em vários lugares. E o livro, eu acho que ele é um pouco sobre isso, sim. Você trouxe alguns capítulos do livro para a gente conhecer um pouco e a gente entender um pouquinho mais. Queria que você mostrasse aqui para a gente. Eu trouxe um trechinho, na verdade, do Fernando Pessoa, que eu acho muito importante para quando a gente está em um novo lugar. Vamos começar por ele, então. É o Para Além da Curva da Estrada, na página 83. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço, talvez um castelo, ou apenas a continuação da estrada. Não sei nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para outro lado, para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. E aqui, só há a estrada antes da curva e há a estrada sem curva nenhuma. Fernando Pessoa, por Alberto Caeiro, heterônimo, né? Para além da curva da estrada. Eu trouxe esse trecho em específico porque no mundo de tantas mídias e de tantos afazeres, a gente até coloca os estudos como esse check e a vida fora também, né? Eu tenho que ser a melhor na escola, depois a melhor na faculdade, eu tenho que morar fora, eu tenho que fazer academia, eu tenho que beber 3 litros de água por dia, eu tenho que fazer muitas coisas na vida.
Mas e nós? Sem a lista de tarefas. Eu acho que quando o Fernando Pessoa diz só há estrada antes da curva e antes da curva só há estrada sem curva nenhuma, é porque a gente não pode passar pela vida pensando lá na frente. A gente tem que pensar, não é no diploma final, é no percurso desse diploma. É o quanto eu fui feliz, o quanto eu fui triste, saber amar a vida no pior e no melhor. Eu acho que essa experiência assim, de morar fora, ela é emancipatória nesse sentido de qual que é a pior coisa que pode acontecer comigo é me sentir fora do meu conforto, fora da minha estabilidade. E quando isso acontece, porque acontece, você percebe que não é o fim do mundo. Dá para viver. Aliás, você começa a pensar, eu quero mais outras situações assim na vida. Eu acho que o Fernando Pessoa resume bem. Que lindo isso. É lindo ver ela lendo, né? É muito gostoso de ouvir. O que mais que tem desse livro maravilhoso? Tem um outro capítulo. Conta tudo. Tem um capítulo que é um dos meus favoritos, que é o Fracasso Insiste. A Bela César está até aqui, é uma artista plástica. E ela falou isso para mim num momento muito difícil do meu doutoramento. Porque no primeiro ano eu fiz uma espécie de qualificação. Lá a gente não chama assim, mas aqui seria uma espécie de qualificação. E ela falou assim para mim, eu fui muito mal. Gente, eu tive o pior feedback de todos os alunos, assim, do doutoramento. E eu estava me sentindo uma fracassada. Eu falei assim, eu vim até aqui, nada está dando certo. Porque você já começa a somatizar, né? Tudo é o fim do mundo. Porque quando você tem 20 anos, tudo é o fim do mundo. Tudo dói. Tudo dói. E você vira essa pessoa doída, né? E aí eu lembro que eu levei uma bronca horrível da minha orientadora, assim, pelo telefone. Mas na frente dos professores, ela me defendeu. E aí eu liguei para a Bela. Falei assim, Bela, aconteceu isso, eu estou fracassando. Gente, a Bela, na maturidade dela, me disse a seguinte frase, que está aqui também. Tenta, fracassa. Não importa. Tenta outra vez. Fracassa de novo. Fracassa melhor. Faz pior do que você fez. E ela me disse isso por conta do Samuel Beckett, que é um dramaturgo, ganhou o Prêmio Nobel em 69, enfim, eu não conheci por causa da frase. Ela disse assim, vai lá e faz pior. Eu falei, como? Mas aí eu não vou passar, daí eu não vou ter nota. Ela disse assim, Bruna, você só não vai passar o dia que você sair de lá. Enquanto você tentar, enquanto você fracassar, ainda há a possibilidade de você ir para frente. Então, foi um momento da vida, assim, lá fora, que eu estava, longe do meu pai, estava longe de todo mundo, eu tinha acabado de perder minha avó, eu estava num momento frágil, ainda cheguei para um monte de professores que reclamavam do meu francês, reclamavam do meu alemão, do meu italiano, e eu falei assim, mas eu nasci em São Bernardo, eu não sei falar francês mesmo. Agora eu estou arrumando isso, tá? Porque não é porque eu não sei que Bora melhorar isso. É, claro. Inclusive, a CI aqui tem várias coisas de francês, né? Tem muitas escolas de olho. Vamos combinar? Eu quero. Vamos combinar um curso, dar uma escapadinha? Eu tô precisando de umas 2 semanas. A gente vai fazer isso. E aí, falei com a Bela, enfim, ela disse assim, não, você não vai desistir, você vai ficar aí. E é, inclusive, pela sua avó, você vai fazer isso por ela. Que demais, que legal. Ô, Bruna, o nosso tempo é muito curto, eu ficaria aqui com você falando muito. Tenho muita coisa para a gente entender. A Bruna vai ficar mais um pouquinho com a gente aqui na feira. Quem quiser conversar rapidamente com ela, fiquem à vontade. Mas eu queria que você deixasse mais uma frase, ou seja, do seu livro, ou do seu coração, para quem está buscando viver uma experiência como a sua. De deixar a família aqui, as pessoas que você ama, e buscar amar outras pessoas também, conhecer outras pessoas e viver essa experiência internacional. Eu acho que a gente nunca pode pensar em deixar. A gente não está deixando nada. Não estamos. A gente está somando, inclusive na vida dessas pessoas. Meu pai hoje conhece Portugal, conhece Paris, ele sabe quem foi Saint-Exupéry. Ele, enfim, começou a ler. A minha avó, antes de falecer, soube que eu queria pesquisar Agostina Bessa-Luís. Ficava curiosa para tentar entender o que era Agostina Bessa-Luís, que é uma escritora portuguesa pouquíssimo lida aqui, o que é uma pena. Mas eu acho que não precisa pensar assim, eu estou deixando a minha casa. A gente está... Aliás, levando. Quantas amigas minhas portuguesas agora não querem vir para o Brasil? Ou eu levo coisas, estou levando... Sabe aquele chocolate batom? Estou levando um monte de coisa para elas experimentarem. Então, assim, eu acho que a gente não perde, a gente não se despede nunca da vida, a gente só soma.
A gente não despede, a gente agrega, né? Agrega. A gente não deixa. Bruna, obrigado. Adorei te Obrigada, conhecer Tu. melhor. Palmas pra Bruna. Obrigado, pessoal de Palmas casa. pro Willy também. Ah, obrigado. Obrigada, Willy. Obrigado você. Bom trabalho pra você também. Muito bom ter você com a gente. E a gente se vê na França, será? Então bora. Quem quer ver ela fazendo intercâmbio na França? Então bora. Vamos fazer.